mais 31 minutos. Bom dia Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bom dia aos ouvintes brasileiros da Rádio Guaíba, você que está nos acompanhando em outros estados, você que nos acompanha fora do Brasil. As plataformas virtuais proporcionam essa maravilha das comunicações, de você estar aqui no estúdio da Rádio Guaíba, na Caldas Júnior 219, no centro de Porto Alegre, falando para o mundo. Todo mundo nos acompanhando em Nova York, na Itália, em Milão, em todos os cantos do mundo. As pessoas estão acessando e acompanhando pelo aplicativo da Rádio Guaíba, acompanhando pelo player lá na internet. Enfim, as formas virtuais hoje nos aproximam muito. E nós estamos chegando para mais uma semana de programa. Em nome do Banco Banrisul, no Banrisul Digital, você pode parcelar a fatura do cartão de crédito em até 24 vezes. FTEC Centro Automotivo, tive lá agora, fui buscar meu carro, os caras deram uma geral no carro e ainda lavaram e deixaram cheiroso. Fizeram tudo. Muito obrigado aos meus amigos, o João Rafael, o Alex, a turma da FTEC Mecânica. Revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Sim? Não, tu foi lá na FTEC, lá no toco, no amor, ou tu pagou lá, né, Zé? Tu já tá de olho se tem um toquinho com os guris, é? Você é evidente. Vocês são demais. Não. Amigos, negócios à parte, né, Magno? Não. Ah, não, tudo bem, então tá certo. É tudo na base do orçamento. Aprovou, doutor? Vamos fazer? Tá, faz. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Ligue e agende a sua revisão. Atendimento das 7h30 às 18h, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12h. O fone é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Acesse o site ftecmecanica.com.br ou vá na Avenida Cairu, 1447, lá no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Meu querido Cristiano Silva está conosco aqui no estúdio. A gente já vai atualizar as informações da dupla Grenal. Ele é parceiro hoje de um timaço que tem ainda. A Aninha está aqui com a gente, a Ana Aguiar. Ela estava apresentando direto com o Nando Gross e continua no debate do Ganhando o Jogo. Prazer em te ver com esse sorriso, guria. Ah, coisa boa, né? Mais uma segunda-feira. É bom. Né? Aliás, aí a gente vai ter mudança na capital gaúcha, o que a gente esperava, dupla Grenal, isso e aquilo. Talvez possa sofrer novas alterações e a gente vai saber, é claro, mais vai viajar, não vai viajar, vai pra Criciúma, vai pra Santa Catarina. E claro, o Flamengo, a confusão do final de semana com a plataforma de streaming deu tudo errado. O teste, todo mundo tava enlouquecido nas redes sociais, xingaram o Flamengo de tudo, mas teve que liberar então as imagens pra todo mundo assistir. Houve uma certa reversão de expectativa, né? Em relação ao que foi no meio de semana. Vão fazer um teste numa das datas mais importantes, todo mundo querendo ver o futebol, a plataforma não conseguiu, né, lidar com tantos acessos, mas a gente vai discorrer com certeza sobre isso ao longo do programa. A Ana, aquele sorriso querido, ela almoçar com a Ana é uma dádiva, porque ela tá sempre te olhando com aquele olhar de sorriso, assim. Tem que ser, né, Zé? Inclusive agradecer demais aqui meus companheiros fiéis de almoço. Mas alguém nos abandonou, né? Agora ele tá fit, agora ele traz, né, coisa dieta, ele entrou numa fase fit, arroz integral, não sei o que, com tofu. Vocês podem almoçar comigo. Ele vem com aquela conversa, mas ele deixa eu trazer arroz integral, de onde é que isso aí existe, só tu. Ele tá ficando gourmetizado agora, assim, meio vegano, sei lá o que. O Cristiano Oliveira também tá conosco, o Luiz Magno a gente já ouviu, meu padrinho Orestes Andrade, benção meu padrinho, e o professor Juremir, nosso grande PhD do programa, está conosco aqui. O Carlos Guimarães hoje está de folga, hoje ele não participa. Puxa, que pena, saudades do Guimarães. Hoje não teremos o Guimarães, que sempre nos acrescenta muito de conteúdo, com o seu conhecimento, com a sua memória, com a sua atualidade de informação. Mas enfim, vamos fazer o debate. A Ana já deu aí um mote, mas eu quero atualizar a dupla Grenal, o Cristiano Silva. Deixa o Internacional, que está com alguns jogadores findando o contrato e 2 podendo até assinar um pré-contrato agora, que é o D'Alessandro e o atacante Neto. A gente sabe que o D'Alessandro não vai assinar pré-contrato com ninguém, se ficar vai renovar com o Inter por mais um período ou se aposentar no final do ano. Eu já não posso dizer o mesmo do Neto, embora tenha o interesse do Inter daqui a pouco na renovação de contrato. E aqueles que têm o contrato acabando no final do ano, Moisés, Rodinei, Musto, Saravia e o Cezinha. A tendência é que o Inter tente a permanência de todos eles. O Cezinha,
o Inter tem que comprar o vínculo junto ao Três Passos. O Inter, que está faturando aí $750 mil com a venda de 50% do Eric para o Al Ain do Emirados Árabes, já faturou $450 mil com a liberação do Gustavo para o John Book Motors. E está por receber também uma grana do Guilherme Parede, que está no Tajeres da Argentina, e nessa negociação o Inter vai faturar também um valor. Bom, no lado do Grêmio, a exemplo do Inter, alguns jogadores também estão com o contrato acabando no final do ano e já poderiam até assinar um pré-contrato agora. Diego Souza, Thiago Neves, Júlio César e Marcelo Oliveira. Desses 4, Diego Souza é titular, é artilheiro na temporada. E o Marcelo Oliveira goza de um cartaz impressionante com a direção do Grêmio, que tem o Marcelo Oliveira como uma das lideranças, mesmo não atuando. Hoje ele é zagueiro, mas e até projetam o Marcelo Oliveira como daqui a pouco um diretor de futebol, num cargo diretivo dentro do próprio Grêmio, tamanha a simpatia que tem a direção com este jogador, por quem vê nele uma capacidade interessante para exercer esta função. Sobre viajar para Santa Catarina, o Inter na sexta-feira disse, o vice-futebol Alessandro Barcelos, que 15 dias antes, de 20 a 15 dias antes de iniciar a competição ou reiniciar, o Inter vai ter que treinar com bola. Se vai ser em Porto Alegre ou Santa Catarina, só as bandeiras dirão. Mas isto vai acontecer. Se for no dia 26, data limite da reabertura do Campeonato Gaúcho, de 15 a 20 dias antes o Inter vai ter que treinar com bola. Até tô curioso, eu sei que o prefeito participou, ele falou alguma coisa de flexibilização, Ana? Não. É endurecimento, né? Então, se não liberar Porto Alegre, vai para Santa Catarina, uma cidade que possa o Inter treinar com bola. O Grêmio está esperando, era para essa semana, mas já deve marcar para a outra semana a ida para Criciúma, onde também vai fazer os seus trabalhos com bola. Se o Campeonato Gaúcho, isso é importante, o Pfeiffer ontem até trazia informação, no final de semana aconteceu uma reunião da direção da Federação Gaúcha de Futebol, onde vai a federação exercer uma pressão em cima do governo do estado para que aceite liberar o Campeonato Gaúcho no dia 26 de julho, que é a data limite. Ou acontece no dia 26 a retomada, ou muito provavelmente não acontecerá mais o Campeonato Gaúcho nesta temporada. Então, esta pressão vai exercer, até preservando um pouco o Luciano Oxman, que é o presidente, mas botando os seus vices como linha de frente para trabalhar e tentar aí a liberação do Campeonato Gaúcho para o dia 26 de julho. Uma coisinha que ficou aí das informações, que na verdade não é uma informação dessas atualizações apresentadas pelo Cristiano Silva. Eu peguei hoje, estava estacionando o carro aqui para subir para o prédio, aqui no prédio tradicional do Correio do Povo, da Rádio Guaíba, da Calda Júnior, e o Dr. Nestor Rain, que é um colunista convidado às segundas-feiras do programa Bom Dia, ele estava começando a falar e eu não peguei a notícia toda. Ele estava fazendo uma celebração porque ele disse que o clube finalmente teria feito um acerto com o zagueiro Gabriel e estava dando as boas-vindas ao Gabriel ao quadro de funcionários da administração do Grêmio. Eu não sei se essa é uma coisa assim... É bem velha essa que eu tô falando. Mas ele estava celebrando hoje como se fosse uma coisa recente. Eu não sei se tinha mas já faz umas 2, 3 semanas que a gente já noticiou isso aí. O Gabriel passa agora a ser um dirigente das categorias de base do Grêmio. Que ele seja feliz, né? O rapaz teve aquela fatalidade. Oficialmente, né? Bateram o martelo no dia 1º de julho, foi publicado, né? No site, então, do Grêmio, que é contratado da área administrativa das categorias de base, mas, né? Como o Cristiano disse, a gente já tinha essa informação, porque é uma situação bem complicada, né? Eu até brincava, eu não sei se ele vai com a mordaça ser dirigente da base, ou se vão tirar a mordaça para ele poder falar de tudo isso que aconteceu com ele na carreira. Se ele for com a mordaça, é aquela lei, ó, tu vai continuar, nós vamos continuar pagando o teu silêncio, que eu acho que o Grêmio fez até hoje com o Gabriel isso. Porque aconteceu um prejuízo pro atleta, que teve interrompida a sua carreira de uma certa antecedência, e o Grêmio, por isso, olha, nós vamos continuar te pagando, tu vai, com o teu contrato nós vamos prorrogar, mas tu não pode falar com a imprensa. E o Gabriel, então, nunca falou com a imprensa, embora já tenha erguido a taça da Copa do Brasil, a taça da Libertadores, uma homenagem dos jogadores para o Gabriel, mas nunca se soube o que realmente aconteceu. Na verdade, a gente tem informação, mas
Nada confirmado. Então a gente não pode, como eu não suposições. Então, como eu não quero ganhar mais um processo nas costas, nessa aí eu vou ficar quieto. Gostaria muito de ouvir o Gabriel. Mas a lei da mordaça, a lei do silêncio, o valor, o preço do silêncio, ele está sendo pago. Eu só não sei se vai continuar sendo pago com ele sendo funcionário nas categorias de base. E só que a nota oficial, então, do clube, né? A partir desta quinta-feira, o Gabriel, então, se despede da sua trajetória como atleta para dar início a uma nova etapa em sua vida profissional, vinculando-se à área de gestão do esporte, onde atuará inicialmente como assessor administrativo do departamento das categorias de base. Daí ele, né, traz um pouco aqui do currículo do atleta, então, publicado no dia 1º de julho de 2020. Eu acho o seguinte, ó, como ele não falou até agora, vai trabalhar nas categorias de base, há uma possibilidade de ele falar a partir de agora para frente, sem tocar no assunto do passado. Tem a impressão que pode ser isso também. Não, é bem isso que vai acontecer, Orestes, mas é que nesses casos, via de regra, os assuntos se resolvem em perdas e danos entre enfim, quem tem eventualmente participado, se erro houve, e aquilo que seria a vítima do erro, do dano. Do evento danoso, né? Não há uma necessidade de botar fogo na instituição, matar quem quer que seja, se a parte que é a primeira interessada resolveu fazer um acordo. É que a gente, como imprensa, nós temos aquela curiosidade de sempre levar a notícia até o extremo de todos os detalhes, apresentar para o público. Mas aí tem uma escolha dele, né? Que é a parte envolvida. Ele preferiu, não, eu prefiro ficar aqui, ter um emprego, garantir uma estabilidade, e não falar sobre o assunto. Para ele, talvez ele, na cabeça dele, tenha resolvido em perdas e danos dessa maneira. Ficou trabalhando na instituição e não fala sobre o assunto. Eu não sei exatamente o que aconteceu, até porque a gente tem uma orientação que quando esses assuntos de natureza médica envolvem pacientes, o paciente tem o direito de não querer falar sobre o assunto. Tem sido uma regra nossa. O Rafael D'Ambroso, ele está perguntando aqui, nem uma vírgula nossa sobre o que o MP está fazendo com o Grêmio lá no Humaitá. Esse é um outro assunto, né? Sim, que foi mais uma vez barrado, então, o progresso em relação às obras do entorno do Grêmio. O Grêmio tinha chegado a uma negociação, mas então o Ministério Público tomou a decisão de retroceder novamente a negociação. Tudo foi a estaca zero, porque justamente é interesse do Grêmio revitalizar a área para facilitar o acesso ao estádio. Muitos torcedores reclamam, um dia de chuva, né, bastante complicado quando tem um jogo muito grande, inclusive em eventos, né, significativos, como Libertadores da América, existe um grande problema de deslocamento ali. O Grêmio, né, como a ideia que, já que não anda por parte da prefeitura, uma contrapartida, mas então o Ministério Público foi contra o acordo que estava então caminhando para uma revitalização com responsabilidade do Grêmio ali na área do Humaitá. A dupla está unida na questão envolvendo a possibilidade de buscar alternativas para treinamentos, Cristiano. Não, cada um tá fazendo por si. Sim, mas se fosse unido, os dois iam para Criciúma treinar no CT do Criciúma. E o Inter vai permanecer. O Inter vai, é aquilo que eu disse, o Inter vai esperar. Olha, bateu o martelo, Campeonato Gaúcho reinicia 26 de julho. Bom, aí tu volta 15 dias. Agora aliás, tá perto até. Volta 15 dias. Que dia hoje? Dia 6. Dia 6. Tá na conta. Tá na conta. E não, o que tá na conta? Eu brinquei contigo. O pagamento do mês tá na conta. Tu conta 15 dias até. Faltam quantos dias é o dia 26? 20? 20. É de 20 a 15. Daqui a 5 dias. Se não definir, ou se definir o Campeonato Gaúcho dia 26, o Inter vai treinar com bola. Aonde? Se não der Porto Alegre, vai para onde der. Tubarão, Florianópolis está liberado agora, né? Até para jogos em Florianópolis, no Orlando Scarpelli ou na Ressacada. Se não, vai para lá. Olha, vamos para Florianópolis. O Inter já está vendo estrutura em algumas cidades. Questão de hotel, campo, como é que faz. E vai fazer esta intertemporada em Florianópolis ou em alguma localidade que possa treinar com bola. Se Porto Alegre, porventura, não liberar. Na realidade, pelo anúncio da sexta-feira, todas as regiões, todas as cidades que estão envolvidas nessa fase do Campeonato Gaúcho pertencem a regiões que estão com bandeira vermelha. Na verdade, o Rio Grande do Sul não tem trabalho com bola em nenhum canto. Taquara era bandeira amarela até sexta. O Inter até cogitou daqui a pouco treinar em Taquara. Taquara já passou para a bandeira vermelha. Então, agora não tem onde treinar no Rio Grande do Sul com bola, treinamento coletivo. Então, o Rio Grande do Sul, tu esquece. Vai ter que sair, cruzar o Mampituba e ir para outra localidade. É exemplo do que o Grêmio vai fazer.
A gente da semana passada teve uma... Quando é que vai o Grêmio, Cristiano? E essa semana, mas já tá deixando pra semana que vem. E aí vai pra Criciúma. Vai ficar lá ou vai ficar indo e vindo? Não, fica lá, sei lá, 10, 15 dias e depois volta. Aí tem que ver, volta pra qual competição? Campeonato Gaúcho ou Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro, vai jogar em Porto Alegre ou vai ter que mandar seus jogos no Heriberto Rios? Porque daqui a pouco... Se der uma piora aqui também, nesses próximos 15 dias. Acontece aquilo que foi definido já na CBF, que os clubes votaram e aprovaram, com exceção do Atlético Paranaense. 80% das cidades da Série A estando liberadas, todo mundo joga. Se a praça do time não estiver ok, vocês aceitam daqui a pouco deslocar para uma praça onde tem a possibilidade de jogar? Sim, aceitamos. O Dupla Grenal votou que sim. Se Porto Alegre não tiver condições, vai jogar numa praça onde tenha condições como mandante. O único que não aceitou foi o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense é sempre o Joãozinho do Passo Certo. Mas agora é curioso que aqui dentro do Rio Grande do Sul, né, a gente tem no Campeonato Gaúcho todas as cidades dos times envolvidos no Campeonato Gaúcho com bandeira vermelha. A gente sabe que agora a cidade não deixa de ser bandeira vermelha simplesmente de uma semana para outra, né? Aquela que entra na bandeira vermelha numa sexta-feira precisa de pelo menos 2 semanas para voltar à bandeira laranja, se é que volta, né? Pode seguir na vermelha ou até para uma bandeira preta, que ainda não tem nenhuma cidade, eu até nem sei se vai ter exercício de futurologia. Mas o curioso é o seguinte, especialmente Grêmio Internacional, estão cogitando sair do Rio Grande do Sul para treinar para uma competição que em tese será jogada no Rio Grande do Sul. Ou seja, estou trocando em miúdos, eles vão treinar fora daqui para jogarem aqui depois. Eu não vejo lógica. Cada dia que passa, já que foi definido que não há rebaixamento no Campeonato Gaúcho, cada dia que passa eu fico com a impressão maior de que não vai seguir o Campeonato Gaúcho e que a bola vai voltar a rolar para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro em agosto e não mais na reta final do Gauchão, porque não faz sentido. Se todas as cidades dos times da Série A do Gauchão estão em bandeira vermelha, se nenhum time pode treinar com bola, portanto, como é que vai ter jogo daqui 20 dias? Ou então teria que treinar e jogar em Santa Catarina. Eu também, eu tenho um sentimento, Juremir, que a dupla Grenal, o Grêmio já disse que se não der Gauchão, dá o título pro Caxias. A federação, o presidente Luciano Oxman aqui na Rádio Guaíba disse que não é bem assim, tem que ter consenso no conselho dos clubes, o mesmo consenso que liberou novas inscrições e tudo mais. E não rebaixamento, por exemplo. Esse consenso tem que ter, então o campeão é o Caxias. Hoje o Inter não é consenso. O Inter quer disputar porque vê no Campeonato Gaúcho uma chance de ganhar alguma coisa nesta temporada. Algo mais fácil, por exemplo, que ganhar o Brasileiro. Seria ganhar o Gauchão. Então o Inter quer disputar e entende que tem que disputar o Campeonato Gaúcho dentro do campo. Mas será que o Inter mantém essa opinião? Desculpa, como é que é? Não, porque essa opinião do Inter de querer disputar, eu lembro, o Inter era contra declarar o Caxias campeão, mas isso lá no início. Será que o Inter agora, 4 meses depois da paralisação praticamente, será que o Inter se mantém contrário a dar o título pro Caxias? Sim, sexta-feira João Patrício Herman, vice do Inter, falou, eu já havia conversado com o presidente Marcelo Medeiros, que é do mesmo pensamento, quer acabar o Campeonato Gaúcho dentro do campo. Pode mudar essa semana? Até pode, mas eu não, pelo menos nessas conversas, eu não senti que isso vai mudar da noite pro dia. Pois é. O pensamento é acabar dentro de campo. A gestão Medeiros, ela é bastante criticada, e nesse caso até com razão, porque embora ela tenha conduzido o Inter de volta para a primeira divisão, ela não deu nenhum título pro Inter, nem sequer um campeonato gaúcho. Então talvez por conta disso, e não é absurdo nenhum dizer, pelo contrário, é até uma obviedade, que o campeonato mais fácil de vencer é o Campeonato Gaúcho. Na comparação com o Brasileiro, com o Libertadores, Copa do Brasil, o Gaúcho é mais fácil, isso é uma obviedade. A questão é se vale a pena se prender a isso, nesse momento, a essa altura dos acontecimentos, no momento que a gente está vivendo, em nome de uma disputa que restam aí 2 ou 3 jogos do segundo turno e depois um mata, sendo que o primeiro turno já tem um campeão que é o Caxias.
O que eu vejo... Sinceramente, votaria por dar o título ao Caxias, e acho que nesse momento, tá, em termos de lógica, eu não veria um argumento contrário, sinceramente. O que eu vejo é o seguinte, no caso do Inter, tá? Vai esperar esgotar o prazo. Espere esgotar o prazo. Como até... Mas não é 26 o prazo? O 26 para retomada. Pois é, falta 20 dias para isso. Não, tudo bem, mas o prazo pode ser até amanhã. Olha, o governador diz, não, nós vamos flexibilizar. Bom, volta a jogar mesmo com bandeira vermelha. Mas aí entra o seguinte, Cristiano Silva, não vai mudar amanhã e não vai mudar essa semana. Ou seja, já se perdem mais 7 dias nessa questão de aguardo. Não, mas olha só. É 26... Mudar, pode mudar amanhã. Não é uma questão de mudar a bandeira para ter o gauchão. Pode o governador dizer assim, olha, estou atendendo o apelo dos clubes e nós vamos liberar o Campeonato Gaúcho nessas praças, atendendo o protocolo da federação, independente da bandeira. Já vai endurecer o protocolo em Porto Alegre? Então, mas daí tu... Eu entendo o que tá dizendo o Silva, tá? Aí justamente vai entrar uma briga política. O prefeito Marquesan vai começar a cumprir um decreto amanhã, o governador pode mudar de ideia. Eu tô só tentando pegar assim um passo adiante. Eu entendo o que o Silva está dizendo, tá? Que não é preciso mudar a bandeira. Se os prefeitos das cidades envolvidas ou o governador, se eles derem uma flexibilizada, é possível. Só que esse passo adiante que eu estou propondo é o seguinte: a gente está ouvindo as manifestações, as lives do governador e também do prefeito, as entrevistas, né, que ele concede. E eu estou vendo justamente um movimento ao contrário, um movimento de endurecimento e não de flexibilização. Então, nesse momento, eu não tenho, honestamente, uma visão assim do futuro de que eles possam flexibilizar. Claro, não sei como é que são os prefeitos de Ijuí, que tem o São Luís, de Caxias do Sul, que tem a dupla Caju, enfim, Pelotas, lá que tem o Brasil e o próprio Pelotas. Não sei como é que está o prefeito de cada cidade, ou a prefeita de cada cidade. Agora, em termos de estado como um todo, eu estou vendo muito mais um movimento de endurecimento das normas, inclusive aqui em Porto Alegre, com orla fechada e por aí vai, do que flexibilização. Eu não vislumbro, assim, num futuro próximo, alguém liberar, né, treinamento com bola, por exemplo. O ouvinte faz uma observação, ele diz que é uma avaliação dele, né? Que o Inter quer terminar o gauchão porque ele vê no terminar o gauchão uma possibilidade do Inter interromper a sequência de anos sem ganhar. Mas eu acho que está correto se estiver pensando assim. Mas é o que nós dissemos aqui. Vai interromper É exatamente isso que a gente disse. Vai interromper, vai levantar uma taça. É o último ano da gestão Marcelo Medeiros. Sai da gestão com uma taça. Isso é fato, Zé. O que o Inter tá... Primeiro que o Inter... nós temos mais pontos que o Caxias, mas não é pontos corridos. É formulismo, o Caxias é o único que levantou a taça até agora. Bom, mas nós queremos jogar dentro de campo. Então tá, se der o prazo, joga. Se não der, bom, estourou o prazo, o gauchão acabou, o Caxias é o campeão, não tem campeão, vai preparar para 9 de agosto, o início do Campeonato Brasileiro. Porque esse sim, e neste final de semana o presidente da CBF, Rogério Caboclo, voltou a dizer, começa 9 de agosto. Copa do Brasil, se eu não me engano, é 26 de agosto. E a bola vai rolar no Brasileiro e Copa do Brasil. E aliás... Cristiano, qual é a posição? Deu uma sobreposição aí, como é que é? Fui eu. Qual é a posição do Caxias nesse contexto aí, Cristiano? Quer erguer a taça já? Hoje, quer jogar? Hoje o Caxias quer jogar porque tem dinheiro para receber. O campeonato acabando, não ganha a última parcela. E os clubes querem receber esse dinheiro. Eu posso deixar para depois do meio-dia, se for o caso, agora já são aí 5 para o meio-dia, uma informação que julgo eu importante a respeito da Libertadores, uma preocupação que existe na Argentina. Eu ontem no Futebol pelo Mundo entrevistava um repórter da Rádio Continental, o Léo Orreda, Rádio Continental da Argentina, e ele falava sobre um movimento de clubes da Argentina que se mostra muito preocupado, né, com a possibilidade de pressões políticas na Conmebol para que se apresse a volta da Libertadores. E os argentinos se mostram muito preocupados, inclusive com o que está acontecendo aqui no Brasil. Eles acham que podem ser prejudicados por isso. Posso estender isso um pouco mais depois do meio-dia. Mas olha como são as discussões, né? Campeonato Gaúcho tem uma discussão, Campeonato Brasileiro tem outra, e em paralelo a isso tudo tem uma Copa Libertadores, que foi paralisada no seu início, né? Só 2 rodadas da fase de grupos foram disputadas. Tem mais 4 rodadas da fase de grupos
e depois mais o mata-mata pela frente. Interessante isso aí. Na volta, eu acho que, senão a Argentina, como disse o Oliveira, a Argentina vai ficar de fora, se não voltar a jogar. Zé Aldo. Fala, professor. Eu queria te dizer o seguinte, te cuida. O que houve, professor? É que nesse final de semana, depois de ver Fluminense e Botafogo, sem gols, jogo morto, mas feliz de ver bola rolando e sentindo a minha voz melhorar com um novo tratamento, ali tomando uns corticoides e tudo mais, eu fiquei tão entusiasmado que eu narrei um gol fictício do Internacional. Poxa, professor, que alegria. Eu fico feliz. Nosso amigo tá ajudando então, professor? Bastante. Opa, fico mais Em feliz. princípio, espero que se confirme, mas A gente fica meio bastante. cabreiro, né? Depois, que bom, professor. Isso. Bem, Obrigado. não, que é isso. O professor, todos estão acompanhando, ele vem passando por um processo de recuperação, que teve um pequeno comprometimento da fala durante o período em que ele foi contaminado pelo Covid-19. E aí estávamos falando outro dia com o professor e eu dei uma sugestão para ele aceitou a minha sugestão e está, parece que, funcionando. Mas, nosso amigo lá? Um amigo do amigo. Amigo do amigo. É para essas amigo coisas. dos amigos. É para essas coisas. É uma outra área em que esse nosso indicou e funcionou comigo. Bem, a gente vai pro intervalo então, vem aí a edição do meio-dia com a Fernanda Bagatini do Guaíba Notícias. Em seguida vamos continuar debatendo o futebol aqui no Ganhando o Jogo, sempre para o Banco Banrisul. Nós voltamos já. O cuidado do governo federal com as pequenas e médias empresas continua. A prorrogação do pagamento de impostos e tributos do Simples fortaleceu o negócio da Samira e de outros milhões de pequenos empreendedores. E 20 bilhões de reais da União estão garantindo operações de crédito para assegurar o emprego do João Vitor e de milhões de trabalhadores. O cuidado com o Brasil e com os brasileiros continua. Conheça mais ações em gov.br/proteger vidas e empregos. Governo Federal. A Federação realiza a live do Tá na Mesa nesta quarta-feira, dia 8 de julho, com João Sati Filho, CEO da G5, para abordar o tema Medo versus Desejo. A transmissão acontece via página do Facebook da Federação às 12 horas. Participe! federasul.com/Federasul. Realização Federasul. Patrocínio Badesul, Banrisul, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência, Osergues, Safe Web, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande e Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, Cooperação de Sebrae. Os ingleses têm o melhor detetive da história. Elementar, meu caro Watson. A rainha mais famosa. Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo. Very good. Chegou o British Bacon Dahlia, o autêntico corte inglês. Um bacon extra, com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dahlia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. O governo Bolsonaro só pensa em destruir o Brasil. O Banco do Brasil é um dos alvos prediletos do desmonte do país, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, passa o dia pensando em fazer. E o presidente do banco, Rubem Novaes, não cansa de dizer absurdos. O mais recente é que privatizar o Banco do Brasil será bom para o banco e para o país. O melhor para o povo brasileiro é que seus bancos públicos continuem lucrativos e ajudando o país a superar crises. O Banco do Brasil é de todos. Não pode ficar nas mãos de meia dúzia de milionários. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Guaíba Notícias. Meio-dia em Porto Alegre, 13 graus. O prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior, alertou pela manhã em entrevista à Rádio Guaíba que, se não diminuirmos a circulação, estaremos correndo o risco que pessoas morram nas próximas semanas sem atendimento por conta da superlotação das UTIs.
Segundo o prefeito, 30% dos leitos da capital estão ocupados por infectados pelo novo coronavírus. Marquesan também pediu para que as pessoas fiquem em casa para conter o avanço da doença na cidade. O prefeito participa de teleconferência com vereadores na tarde desta segunda-feira. A Polícia Civil desarticulou hoje uma quadrilha responsável por diversos roubos de veículos e assaltos a motoristas de aplicativos na capital e região metropolitana. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos do DEIC. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em Porto Alegre, Alvorada e Canoas. Ao menos 3 pessoas foram detidas. Informações do trânsito. O içamento do vão móvel foi concluído nesse final de manhã. O movimento flui bem nos acessos à capital, não tem mais içamentos programados para essa segunda-feira do dia 6 de julho. Eu peço para quem utiliza a Protásio Alves que tenha atenção, porque acontecem as obras no corredor dos ônibus até às 6 horas da tarde. Essas obras vão se estender até o mês de julho. São para colocação de barreiras de concreto. A EPTC está auxiliando agora nesse momento, onde os coletivos trafegam junto com os veículos na estação israelita, mas sem pontos de lentidão para quem está utilizando esse perímetro. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com Western Union. Baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça a conta, envie com Western Union. Com as informações do trânsito, Letícia Pelim. Tempo nublado em Porto Alegre, agora na rua Caldas Júnior, 13 graus. O governo federal publicou hoje uma retificação à lei que trata do uso obrigatório de máscaras no país. Conforme despacho assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, fica vetada a obrigatoriedade do uso de máscara em prisões e em estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas. Também não será necessária a colocação de cartazes em estabelecimentos comerciais abertos durante a pandemia que informem sobre o uso de máscara e a capacidade limite do local. Apesar da determinação federal, é preciso usar máscara caso haja legislação estadual ou municipal que obrigue o uso. Guaíba Notícias. Próximo informativo a 1h, com a segunda edição do correspondente Guaíba Badesul. Previsão do tempo. Oferecimento Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo fone 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. O içamento do vão móvel foi concluído nesse final de manhã. Movimento com ar mais frio ingressando no sul e oeste do território gaúcho, mas com umidade circulando na metade norte nas próximas horas. O sol aparece com nuvens em algumas regiões, mas ainda haverá muitas nuvens sobre o estado, especialmente na metade norte, inclusive na capital e região metropolitana, onde ocorrem amplos períodos de céu nublado encoberto. O vento fica calmo só para fraco do quadrante sul, porém no oeste, no sul e no litoral, o vento sopra moderado em alguns momentos. A temperatura aqui na madrugada ficou próxima ou abaixo dos 10 graus em grande parte do estado e até chegou a atingir 1 grau no extremo sul. Durante a tarde vai ficar ao redor dos 15 graus em muitas áreas. Da tarde para a noite, sobretudo no período noturno, áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão voltam a provocar chuva na metade norte gaúcha. A chuva pode ser localmente forte com trovoadas e não se descarta a queda isolada de granizo. Na terça e quarta-feira, o sistema de baixa pressão intensifica e vai formar um ciclone sobre o Oceano Atlântico e provoca muita chuva na maior parte do estado. E também traz temporais localizados com vento forte e queda isolada de granizo. A chuva será forte com altos volumes, entre 100 e 200 milímetros, na faixa central e na metade norte, onde se espera alagamentos, cheias de rios, arroios e córregos, além de deslizamentos de terra e quedas de barreira nas áreas de relevo mais acidentado, como o Planalto e a Serra. A temperatura vai ficar amena. Com a previsão do tempo, Luiz Fernando Nartigal, Metsul.com. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo.
Voltamos ganhando o jogo pela Guaíba, 12:05. O programa do Banco Banrisul debatendo o futebol. Até a 1h nós estamos aqui na sua companhia, para nossa alegria, discutindo as questões relacionadas ao futebol. Com o Banrisul Digital, você pode parcelar a sua fatura do cartão de crédito em até 24 vezes. Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes, viu aí, a gente ouviu agora há pouco o Luiz Fernando Nartigal dizendo que teremos volumes altos de chuva, volumes pluviométricos elevados, com transbordamento de córregos e os leitos dos rios, os rios subindo muito. É mais um ciclone que chega a partir de amanhã ao Rio Grande do Sul, e muita chuva. Ponto dos Cafés, a informação da previsão do tempo. Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Ô Zé, até para fazer uma correção, o Ribeiro Neto está na escuta. Grande abraço, Francisco Ribeiro Neto, que alerta que os clubes do interior já receberam todo o dinheiro do Campeonato Gaúcho. Quem ainda não recebeu foi Inter e Grêmio. Grêmio e Inter ainda faltam um resquício para receber, que é algo em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Mas os clubes do interior já receberam essa última parcela. Isso está confirmado. Daqui a pouco por isso que o Inter quer jogar, inclusive, né? Porque pro Inter faz falta. Não, mas o Inter quer jogar, não é nem por esse 1,5 milhão. Claro que faz falta, evidentemente, para quem tá vendendo o almoço para comer na janta, mas o Inter quer jogar pela chance de ganhar o Campeonato Gaúcho. Agora, Cristiano Silva, esse argumento que eu acho interessante, embora complicado neste momento, traz água para uma velha discussão nossa, que é a importância de ganhar um título, mesmo que seja de um estadual. Não, mas a gente discute muito com os guris sobre isso, porque nós temos uma visão talvez envelhecida, mais conservadora do gauchão. Somos uns velhinhos, Zé. Mais apaixonados pelas tradições, né, professor? Mas esse componente é inescondível, independente de quem queira analisar com argumentos pró ou contra a competição. Para o Inter e para o Grêmio, que há um campeonato em si na relação Grenal, ganhar um gauchão tem valor. Ainda mais quando é contra o adversário tradicional. Eu não gosto muito de entrar nessa. O que não vai acontecer esse ano, né? Eu não gosto, porque pode ser o Caxias o campeão, inclusive. Claro. Não, até porque, exatamente, quem ganhar ou quem perder vai ser contra o Caxias na final e não num Grenal. Eu não gosto muito de entrar nessa, o gauchão amado ou o gauchão odiado. Na verdade, o que eu gosto é de competições atrativas. Isso. Um campeonato brasileiro, ele é mais atrativo que o campeonato gaúcho. Um campeonato gaúcho disputado em alto nível, evidentemente, ele se torna atrativo. Eu acho que os campeonatos estaduais, e aí não é a questão do gauchão, os campeonatos estaduais, de um modo geral, eles tinham que ser encarados pelos grandes clubes como competições preparatórias para a temporada. Seria interessante. É isso. Sabe, é difícil rivalidade, o cara de bombacha pisando no pescoço do outro e vamos lá, e vamos lá, que é o gauchão, de adaga na mão, aquela peleia, vamos lá. Isso aí, sabe, ficou muito pro folclore. Lá atrás era legal. Mas me parece que já agem assim, Cristiano. O gauchão no barro. Já agem assim há alguns anos. Barro preparatório pro Brasileiro e Libertadores. Barro na canela, aquela dividida, e o gramado tem que ser assim mesmo, com buraco e roseta. Já foi. Agora, se o gauchão ou se os estaduais fossem competições atrativas, tudo bem. O que eu vejo é que são competições que na maioria das vezes atrapalham os grandes clubes, porque acumulam datas, acavalam datas com Libertadores, pré-Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o árbitro que roubou pro azul, porque roubou pro vermelho, porque a imprensa é vermelha, porque a imprensa é azul, porque não sei o quê. Aí eu tô puxando aqui pra aldeia, sabe? Cristiano. Por isso também, Magno, que a TV detentora do futebol brasileiro, já há algum tempo, se eu ficar com o campeonato estadual, é o Paulista. Ponto. Agora. A imagem essa que você, hein, professor? Essa imagem que o Cristiano rememora, esse do gauchão peleado, do barro, do frio, isso aí já ficou no passado. A imagem do gauchão hoje, climaticamente, é a temperatura de 40 graus, tendo que parar jogo para fazer a hidratação, os mosquitos, transmissão debaixo de um zinco de 50 graus, essa que é a imagem do gauchão. Agora é o charmoso.
até a época da disputa, né? Porque essa ideia do frio, aquele jogo de vacaria com a neve, aquela coisa toda, era no momento em que o gauchão era disputado num período muito maior e invadia o inverno, ou algumas vezes até começava no inverno. O gauchão hoje começa em janeiro, termina em abril, quer dizer, é verão. Não se tem mais jogo assim, 5 graus negativos em vacaria. Agora, sem os gramados, até os gramados já não são mais os mesmos, não há aqueles buracos que existiam no gramado. Não, melhorou. O Orestes ia assistir jogo da ESA em Santo Ângelo de pala. Exatamente. E ficava bonito naquele pala. Mas olha só, gente. Agora, sem o estadual, de quantos em quantos anos Inter e Grêmio ganham um título? É difícil, né, professor? Se a gente julgar pelo Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que começou em 2003, foi? Nunca um time gaúcho ganhou. Mas eu queria pegar uma visão assim um pouco, e conto com o apoio do professor, no sentido do reforço do suporte argumentativo. Porque o professor manja muito de antropologia, é um sociólogo, é um historiador, mas desde os primórdios da civilização, dos maias, dos incas, dos astecas, os egípcios, os fenícios, a sociedade humana é feita numa forma de pirâmide, em que nós temos níveis de atratividade, níveis de atração, existem coisas mais importantes, coisas menos importantes. O futebol é isso, uma reprodução disso. Nós temos as competições locais menores, menor nível de atração, temos as competições nacionais, maior nível, temos as competições internacionais, maior nível, e temos Copa do Mundo, maior nível ainda. Então, tem níveis de graduação de atratividade das coisas no futebol. A prova desse nível, de atratividade que competição A ou B desperta, quando o Grêmio passou aquele jejum sem títulos, que terminou com a Copa do Brasil 2016, ninguém dizia que o Grêmio estava 6 anos sem conquistas. Não. Se dizia que estava 15 anos sem conquistas. Por quê? Porque se desconsidera o Campeonato Gaúcho. Que é importante, claro que é. Ganhar num Grenal na final, especialmente, óbvio que é importante para disputa assim, caseira. Agora, pro tamanho mesmo se que fala o Grêmio do Inter atingiu, agora, que estaria pro 10 tamanho anos, que né, o Inter atingiu, é ali que eu vou chegar. Pro tamanho que Grêmio e Inter atingiram, que são times campeões do mundo, campeões de Libertadores, campeões brasileiros, embora há muito tempo não ganhem brasileiro, o gauchão é uma espécie de obrigação. O gauchão ele é muito menos para quem perde do que mais para quem ganha. Então, tanto é que o jejum do Grêmio se dizia 15 anos sem título. E tinha até uma Série B no meio do caminho, que é um título, obviamente, de uma expressão muito menor, mas nacional. E os estaduais se desconsideram. O caso do Inter, o Inter ganhou estadual pela última vez faz o quê? 4 anos? Ou 5 anos? Acho que 4 anos. Não, vão lembrar da Libertadores, lá em 2010, que foi a última conquista assim, de maiores proporções que o Inter ganhou. Porque a gente, enquanto dupla Grenal, enquanto cenário de futebol gaúcho, a gente está... Gaúchões, acho que foram até 7 seguidos, não foram? Mas, enfim, a gente está acostumado a cobrar de Grêmio e Inter briga por competições nacionais. Então, o gauchão, ele é importante para aquela coisa do menino que vai chegar na escola segunda-feira e vai tocar flauta no colega, do cara que vai chegar para trabalhar e vai tocar flauta no parceiro de trabalho. É legal para isso. Agora, não é algo que a gente possa considerar como título relevante, né? Eu acho que 3 aspectos valorizam uma competição estadual. O simbólico, acho que é fundamental. O simbolismo conta na vida. A proximidade, uma competição que nos envolve, da qual nós estamos muito perto, podemos encontrar, de certo modo, os protagonistas, e o fato da possibilidade real de poder ganhar. A gente pode transferir isso até para a questão comunicacional. Houve uma época em que determinadas emissoras, a CBN, a própria Band, tentaram implantar um modelo de emissoras nacionais de rádio com entradas locais. Aqui no Rio Grande do Sul não funciona. Por quê? Nós queremos ouvir os assuntos e os comunicadores locais e não os comunicadores nacionais. Isso se aplica para a comunicação, até porque rádio ele é um produto local. O rádio ele é um buraco de rua na Andradas, é muito mais interessante para a Rádio Guaíba do que um buraco de rua em Nova York, por uma questão óbvia
da proximidade. Agora, pro futebol isso não se aplica. A prova é, para mim, definitiva, mas é claro que há argumentos contrários. A prova é que o número de torcedores de outros clubes ou de clubes europeus no Brasil cresce cada vez mais. Se pegar é verdade também. Quantos torcedores tinha o Barcelona e o Real Madrid em 1990 no Brasil? Pode pegar até proporcional à população. E olha quantos tem hoje. É muito mais. É verdade. O interesse pelo que vem de fora cresce. Que dentro dessa contextualização, até olhei aqui pro Zé com uma cara quando ele fala dos maias, dos incas, e infelizmente, né, quando tem o progresso, e progresso até a página 2, por exemplo, quando chegam colonizadores, se dizima aquela comunidade, porque não tem mesmos valores, pensa diferente, não tem, né, uma consistência ali na comunicação e até interesses comerciais. Eu acho um pouco, quando a gente fala de globalização, a gente não tinha difícil acesso, eu vejo, a jogos internacionais, acompanhar, por exemplo, o campeonato inglês, o campeonato espanhol, você tinha que ter uma condição de vida muito mais elevada do que hoje acessar uma plataforma, por exemplo, de um clube, acessar ali um link, né? Eu falo o Gato.net, ali você acessa, você consegue acompanhar o jogo, então se torna mais atrativo pela qualidade que se oferece, pelo serviço que se possibilita. Inclusive, eu vejo que hoje os videogames, né? Os e-games, o esportes, ele vem também definindo um novo comportamento do torcedor. Hoje o menino não vai pedir uma camiseta do Grêmio, do Internacional, quiçá, né, de um São Paulo, de um Flamengo, ele vai querer a camisa do Messi, vai querer a camisa do Neymar, do Paris Saint-Germain. Então essas referências também, elas acabam se alterando e elas acabam também, infelizmente, matando esse futebol regional. E principalmente eu vejo um fenômeno que não é só o futebol que sofre isso. A gente teve também a repensar esses novos esportes das Olimpíadas, é para gerar um interesse dos jovens de acompanharem algo que, primeiro, é caro, segundo, é chato e terceiro, não gera um interesse tão significativo como anos anteriores. Por isso que se agrega o surf, o skate, coisas que têm um grande apelo comercial e interesse das novas gerações nesses esportes. Eu acho que isso é verdade, tudo que vocês disseram. Se pode entrar num julgamento, numa questão de valor. Há uma uniformização da globalização que, a meu ver, é uma perda. Em vez de termos vínculos de proximidade muito fortes, perdemos tudo isso e passamos simplesmente a olhar para algo muito distante. Eu, talvez por ser de uma geração mais velha, vejo isso como uma perda. Eu vi ontem Fluminense e Botafogo. Não são mais dois grandes clubes, pelo menos não tem grandes times. Jogo morno. Mas de toda maneira, a minha emoção em relação ao jogo, muito pequena. Como quando eu olho os jogos da Europa. Tu tava torcendo pelo Dair Helman? Sim, até estava. Torcendo pelo professor Odair? Até estava. Pela proximidade, né? Pois é. Eu tenho isso, é de geração. O Zé Aldo também tem, acho que o Orestes tem. Somos velhinhos. Cada vez mais eu vejo que esses Só que olha só, isso não é nenhuma novidade, né? Se a gente pegar que, para não sair aqui do estado, da terrinha, no interior, o Juremir é do interior, o Zé Aldo também, o Magno, enfim, a Ana cresceu no interior, é natural que se torça mais para a dupla Granal do que para o time da cidade. Isso já não vem de hoje, vem de muito tempo. Você primeiro torce para a dupla Granal e o time da cidade, que é o time próximo, fica como segunda, terceira opção. O que acontece agora, no caso de décadas para cá, mas com chegada de videogame, a popularização desde lá, final dos anos 80, com o italiano passando para cá, é a gente poder observar um outro tipo de cultura. E nesse caso, eu sempre cito o mesmo exemplo de olhar daqui a pouco crianças na rua, e é difícil ver uma criança na rua. Já é difícil ver criança jogando bola na rua, né? Na nossa época, a gente ia por Areboia, tinha ali 10, 11 times de fora, porque tinha ali centenas, era centenas mesmo. Ou às vezes, 70 crianças tranquilamente, num domingo à tarde, ensolarado, querendo jogar bola. Os pais tomando chimarrão do lado de fora e as crianças querendo jogar. E aí tinha time de fora, assim, aos montes. Já é difícil ter hoje 10 crianças na rua jogando bola. Quer dizer, hoje, por causa da pandemia, nem tem que ter mesmo, mas em tempos normais já é difícil. E quando tem, as crianças, eu não falo só de crianças de 5, 6 anos, meninos de 12, 13, adolescentes de 14, 15, camiseta do PSG, camiseta do Bayern de Munique, camiseta do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City, do Flamengo, da dupla Granal, é claro que tem. Estamos em Porto Alegre, afinal de contas.
mas cada vez Oliveira. menos. Tu sabe, 20 anos atrás, seria só camisa de Grêmio e Inter. Apenas camisetas de Grêmio e Inter. Hoje, Oliveira, o que menos tem é camisa de Grêmio e Inter. eu gostava de ir a São Luís do Maranhão para tomar Guaraná Jesus. Aí um dia eu fui lá e o Guaraná Jesus foi comprado. Pois é, eu fui lá e foi comprado pela Coca-Cola. Tomar Coca-Cola em todos os lugares do mundo me deixa um tanto entediado. Olha só, essa das camisas é interessante, porque quando eu era pequeno e até adolescente, eu gostava de colecionar camisa de time de futebol do Brasil e do exterior. Eu tinha também saudades. Camisas de times argentinos e quanto mais Sempre raro, melhor. Viajava, me traz uma camisa, exatamente. Eu vendi toda a minha coleção pro Davis Rodrigues. Mas eu nunca deixei, uma bela grana. Eu nunca deixei de daqui a pouco de gostar do time que eu torço. Eu acho que quem coleciona camisa, vou virar torcedor do Real Madrid porque eu tenho a camisa do Real Madrid. Não, acho que ele vai usar, vai desfilar, vai tirar uma onda com os outros colegas, vai jogar uma bola com aquela camisa, mas vai continuar torcendo pro seu time. É que eu falo, não, mas só essa questão, porque agora tendo proximidade com crianças, quando você trata a respeito do conhecimento, a gente trata como uma questão, a vestimenta, a camisa do clube, mas é mais do que isso, que você pergunta a escalação do Grêmio, do Internacional, a criança não sabe de cabo a rabo. Agora vai perguntar se ela não sabe a do Barcelona porque ela joga no videogame. Vai saber porque ela tem ela joga o fantasy na internet. Ana, vai da educação de cada um. A Ana morou em Livramento. A seguinte situação, professora. Quando eu tenho 36 anos, eu cresci jogando futebol na rua ou em terreno baldio, nas redondezas, na vizinhança ou em alguma praça que houvesse uma quadra ou um campo de futebol. Não aprendi. Só que hoje não se tem uma redução enorme desses terrenos baldios. Ainda alguns jogam na rua. Mas se tu quer uma opção de futebol... é o videogame. Ou tu vai jogar não é nem o videogame. Refiro fisicamente. Ou tu joga na escola, ou tu tem que pagar uma escolinha. Magno. Não, o que não é todo mundo que consegue. O que não... Exato. Exato. Nem todo mundo tem como pagar uma escolinha pro filho jogar futebol. Hoje é isso. O que eu digo do videogame é assim, tu vai ligar o videogame pra jogar, isso querendo dizer não saber a escalação, para jogar daqui a pouco, e vai ter ali todos os clubes do futebol europeu, e por conta de uma desorganização, da falta de uma liga, da falta de um interesse que venda o futebol brasileiro, não vai ter um clube brasileiro. Agora, um dos jogos, que é o PES, até tem, mas ainda assim o grande nome continua sendo o FIFA, não tem. Tem os times do futebol europeu. Isso faz com que as crianças lá desde cedo comecem a ver e comecem a vislumbrar aquilo ali. Aquilo mas ali por que vai pegar o Botafogo se pode pegar o Real Madrid, Oliveira? Exato. Ela vai olhar ali a barrinha e pensa, por que eu vou querer o Cristiano Oliveira lá que joga no Figueirense se eu posso ser o Neymar do PSG? Posso só dar um Quando eu era criança em Livramento... Para fazer um parênteses ainda sobre esse assunto, é o ponto também que a gente pensa nessa macro-realidade de relações aqui nossas, mas para a realidade da criança, a pequena realidade dela, do seu ciclo social, do seu círculo ali, de pessoas que estão à sua volta, os seus colegas, todos eles vão jogar com o Neymar. Então por que ela... Então você se sente até excluído. A gente fala desse distanciamento físico, mas nas relações humanas de uma criança, ela quer fazer parte de todo mundo. Eu posso Quando eu era criança lá em Livramento, Cristiano Silva, eu torcia pelo Inter, mas quando o Inter ia jogar contra Armor, 14 de julho, aí eu torcia pelos times locais. Olha só, deixa eu dar um exemplo. Contra o Inter. Deixa eu dar um exemplo do que acontece na minha casa. A Antônia tem 10 anos e joga videogame comigo. E joga futebol comigo. E tá me ganhando, inclusive. Eu sempre deixo ela escolher primeiro o time. Ela escolhe o Barcelona. Porque o jogo que a gente tá jogando tinha o Neymar ainda no Barcelona. Evidentemente, o Barcelona é o mais forte. Aí eu tinha que pegar lá, sei lá, um time pra poder equilibrar. O Real Madrid parece que não tava nesse meu jogo, enfim. Mas ela me ganhava igual. Ou então quando pegava a seleção brasileira, ou então, mas Portugal tem o Cristiano Ronaldo, mas era só Cristiano Ronaldo. Ela pegava o time mais forte porque ela queria me vencer. Sim. Por isso que ela te ganha, só por isso. Não, porque ela joga mais que eu. Ontem eu tava vendo no YouTube um compacto de Sergipe Confiança. Foi fundo. Fui fundo. Parabéns pra ti, Sergipe Confiança. Para poder relatar no ar aqui os fatos.
Eu tava vendo um compacto. Aí ela viu o Sergipe de vermelho. Ô pai, é o Inter? E eu assim, não, é o Sergipe. Ah, então não vou ver. Se eu disser, é o Inter. Ela, não, então eu vou ver. É simples. A minha infância, que claro, foi lá longe, muito atrás. Quando eu era criança, que eu jogava futebol, eu não queria ser jogador de Grêmio Internacional, não pensava nisso na minha infância. Eu queria ser o Pelé, o Garrincha, o Vavá, o Mengaldi, esses caras. Claro. É um fenômeno humano, né? Essas pessoas, elas, especialmente as crianças, elas necessitam de um sentimento de pertencimento. Se todo mundo tem a mesma brincadeira, elas querem participar da mesma brincadeira. Elas não querem participar de outro modo, sozinhas, isoladas. Elas precisam pertencer. E se você vai pertencer a uma sociedade, a um grupo, enfim, a um nicho, você vai querer pertencer àquele que está por cima, àquele que ganha. Então, isso que talvez o pessoal de mais idade tinha, e até hoje, talvez, em alguns momentos ainda ocorra, de ter aquela valorização da cidade, aquela valorização local, pode existir. Eu acho que isso talvez nunca termine, mas o sentimento do pertencimento, os jogos que ela vai parar para olhar, a camisa que ela vai pedir para comprar, portanto vai gerar dinheiro para essa agremiação, é aquele que ela está ligada no seu dia a dia, que não é propriamente o estádio, porque ir ao estádio hoje está muito caro. É o time que ela vai jogar no videogame, que é o PSG, que é o Barcelona, que é o City. Por quê? Porque ela vai na creche, vai no colégio, e o coleguinha viu e fez gol com o Gabriel Jesus do videogame. O outro fez gol com o Neymar. O outro tem o rabinho de cavalo do Cristiano Ronaldo. O outro quer ser o Messi, tem a 10 do Barcelona. E a partir daí você se identifica com esses nichos e passa a buscar essa sensação de pertencimento. É humano isso. Acontece com a gente, imagina com as crianças. Em contrapartida, né, o que o Oliveira fala, só rapidamente, também colocar que os clubes não tornam interessante porque cada vez se torna mais caro ir ao estádio, cada vez os pais não têm condição de levar toda a família. Então até já vi pais que me relataram, olha, eu não posso levar meus 2 filhos, eu tenho que escolher um. E daí sempre que um vai, o outro fica magoado porque acha que um é preferido. Então essa falta de pertencimento também, de existir esse espaço, porque eu me lembro, era um clima maravilhoso, dia de jogo. O que é mais caro? Tu levar no estádio em Porto Alegre ou levar em Madrid? Mas você pode jogar pelo videogame, Cristiano. Nunca irá. Mas o pertencimento entre você ver Grêmio e, por exemplo, vai ver Grêmio contra Novo Hamburgo aqui, você assistir na mesma televisão Madrid, sabe, Real Madrid e outro clube. É bem mais interessante você ver um pertencimento a algo distante que nunca será palpável, que nunca será tocado. Eu acho que isso virtual, professor. Isso depende também de como é tratado no dia a dia pelas famílias e pelos lugares. Como se explica que em Pelotas exista um amor tão grande aos clubes locais, mais do que aos clubes de Porto Alegre? Eu talvez esteja errado, a gente aí talvez precise evoluir. Aí não um contexto histórico também, quanto à questão econômica do sul do estado sempre ter brigado com a capital. Não é só o futebol, tem uma questão cultural também, de Pelotas, principalmente, e Rio Grande, com seus clubes, com as suas origens sociais, em disputas aqui dentro do território gaúcho, economicamente. Talvez a gente precise evoluir, se transformar, se melhorar, se adequar, seja lá o que for. Mas eu lembro da volta dos jogadores brasileiros campeões, foi aquela primeira Copa assim que a gente viveu. Foi a Copa de 94, porque a Copa de 70, até 94 o Brasil não ganhou título, a Copa de 70 eu tinha 5 anos de idade. E a Copa de 94, os jogadores campeões retornaram, e aí chegou o Tafarel no Salgado Filho, chegou o Dunga, Márcio Santos, aqueles caras chegando, dava vontade de abraçar os caras e agradecer eles. Márcio Santos teve carreata quem esteve. Deixar de lado aquela coisa assim, apenas do cronista, e liberar o lado apaixonado por futebol, orgulhoso de ser gaúcho. Essa proximidade, professor, é que dá vida à nossa existência. Pergunta provocativa. Opa. Se tivesse um Grenal de final de um gauchão e no mesmo horário, no mesmo dia, Barcelona e Real Madrid, final do Campeonato Espanhol, qual jogo nós olharíamos? Nós gaúchos. Eu não sei, eu iria trabalhar no Grenal. Eu ia olhar no Grenal. Mas olha aqui, professor, essa pergunta é oportuna, mas não tem pra largada. Nós ganhamos deles assim de légua.
Mas se tem um jogo, se não fosse Grêmio, Silva, se não fosse Grenal essa decisão, aí talvez fosse o Barcelona e Real Madrid. Agora, não, mas sendo Grenal, supera. A decisão, se fosse Grêmio e Aimoré, a decisão, os caras iam assistir Grêmio e Aimoré. Agora, se é um jogo da segunda rodada da fase de classificação de grupos, Grêmio e Aimoré, e tem um Barcelona e Real Madrid decidindo alguma coisa, a Copa do Rei, eu acho que a Copa do Rei ia ganhar. Ou tá bom, pros gremistas, se fosse Inter e Aimoré, ou se fosse Inter e Novo Hamburgo. E a gente fala, se fosse decisão de um ou de outro, também tem os secadores, que eu falo que até se brinca aqui no estado, né? Tem mais secador do que torcedor, às vezes, nos times. E ele ia assistir pra depois tocar corneta no cara. Agora eu vou dar uma cutucada nesse intervalo. Se fosse um Caju, valendo decisão de turno, e um Barcelona e sei lá, Eibar, acho que Caxias ia assistir Barcelona e Eibar, porque não ia no Caju. O Magno ia pedir para fazer o jogo, Caxias, mas é porque assim, abraçar o Gilberto Júnior e tal. Essas perguntas assim de daqui a pouco buscar nesse imaginário, elas são legais do ponto de vista assim, ó, eu profissional, comentarista de uma rádio de Porto Alegre, é evidente que eu vou ver o Grenal. Agora, que há o crescimento de torcedores de clubes europeus dentro da Europa, isso com todo o respeito à nossa insignificância, isso não está a nosso alcance dizer que não existe porque é um fato. Isso é indiscutível. O crescimento de torcidas de clubes europeus dentro do cenário brasileiro, dentro do cenário gaúcho, dentro do cenário de Porto Alegre. Aí é o mesmo papo que nós tínhamos semana passada por streaming. O futuro vai ser isso? Vai ser isso. O presente ainda não é. Agora, não tem... Quem é que eu ouvi falar sobre isso? Não sei se foi o Juca Kfouri, não lembro. Que dentro de pouco tempo, se é que já não existe, o Barcelona vai ter mais torcida aqui no Brasil do que o Botafogo. Se é que já não tem. E o Botafogo, com todo respeito aos demais, o Botafogo não é o Goiânia Futebol Clube, é o Botafogo. É um dos grandes, em tese, do futebol brasileiro. De streaming, que eu sei que o Zé vai chamar o intervalo e já foi tocado rapidamente pela Ana, eu fui assistir Flamengo e Volta Redonda, fiquei com dor de cabeça. Porque ficou aquela imagem de frame, sabe, picotadinha. Que coisa horrorosa aquilo, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Vocês viram o jogo do Vasco? Ontem. Eu quero só o seguinte. O adversário fez um gol, Cristiano Silva, e a geração era do Vasco, e o gol foi anulado, e eles não repetiram. Não teve replay. E a outra situação aconteceu o sorteio agora pela manhã, mando de campo, ganhou o Fluminense. A final vai passar na TV, Fla-Flu na TV. Olha, que eu quero dizer para vocês que ontem eu transmiti juntamente com o Carlos Guimarães e o Pedro Alt, o jogo do Barcelona com o Villarreal. O que o Messi fez ontem foi brincadeira. Aí sim vale a pena ver um jogo. E o golaço do Griezmann de cobertura? Aquilo que foi coisa maravilhosa, espetacular. Então é por isso que o nosso ouvinte, o Haroldo Dalla Costa, tá dando um pau no Messi. Ele não gosta do Messi, então ele hoje começou perguntando pro Nando e com a Ana de manhã, quem é que tem mais títulos? Tá bravo com... o Matheus ou o Messi? E agora há pouco ele mandou uma outra mensagem, agora eu tô entendendo, porque o Messi foi bem ontem de novo. Ele não gosta do Messi, pergunta quem é que tem mais títulos. O Matheus não é o maior jogador nem alemão, o Messi é um dos 5 maiores da história. Eu já vi, antes do intervalo vai ser minha última, tá? Eu já vi gremista não gostar do André, tudo bem. Eu já vi Colorado não gostar do Natanael, tudo bem. Agora, não gostar do Messi, eu nunca tinha visto. Vem cá, não é só gremista, nem Colorado gosta do André, oferece pro Inter para ver se os Colorados não vão fazer um algazarra. Esse cara não é só os gremistas que não gostam do André, os colorados também não gostam, oferece pro Colorado o André pra tu ver a algazarra que os colorados vão fazer. Não, tá. Esse cara se queimou total aqui no Rio Grande do Sul. Já vi gremista, Marcelo Oliveira, que foi citado há pouco, já vi gremista que não gosta do Marcelo Oliveira, beleza, compreensível. Colorado que não gosta do Bruno Fux, beleza, compreensível. Agora, um cara do futebol que não gosta do Messi, dizer que o Messi joga menos que o Cristiano Ronaldo, eu entendo, é um argumento bastante natural até. Agora, não gostar do Messi, achar que o Messi é um mau jogador, eu nunca tinha visto. Intervalo, meio-dia. Se o cara não gosta do Messi, não gosta de futebol. É isso. Meio-dia, 34 minutos, ganhando o jogo pela Guaíba para o Banco Banrisul. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado.
com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios. A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Agora, exclusividade é mais uma especialidade da Dr. Clean. A nova unidade de Canoas está no Hub da Saúde Max Plaza, pronta para cuidar de você. Em um espaço diferenciado, somos a única operadora de planos de saúde presente no primeiro hub do segmento no estado. A exclusividade que você merece com pronto atendimento, diagnósticos e especialidades. Acesse o site e saiba mais. Dr. Clean. O plano é simples. Viver bem. O sabor do chalé da Praça 15 vai até você. Agora contamos com a opção para levar e também no iFood com 50% de desconto. Faça seu pedido agora. Hashtag Fica em Casa. Das pequenas propriedades rurais do Vale do Taquari, nasce o sabor da fazenda. O empenho e o cuidado dos pequenos produtores rurais, associados à cooperativa Dália, resulta em um produto nobre, equilibrado, de sabor mais intenso e fiel aos bons costumes do interior. Novo Leite Dália, o sabor da fazenda, agora na sua mesa. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Retomamos, 12:37 agora, o ganhando o jogo aqui pela Rádio Guaíba. O seu Haroldo tá se defendendo, ele tá dizendo, Lothar Matheus tem mais título importante que Messi. Eu não falei que ele não é top, mas não é o que falam dele. Lothar Matheus, campeão do mundo. Tá bom. Messi joga na Espanha, lá é proibido tocar nele, manda jogar na França, acordem, diz o seu Haroldo. Obrigado, querido, obrigado. A gente respeita todas as opiniões. Cristiano Silva, Cristiano, você me provocou com a situação direta à minha pessoa, pouco antes da saída de bloco. O senhor falou que o público de Caxias do Sul não vai assistir os jogos. É uma tremenda de uma inverdade. Todos os jogos decisivos, e ainda mais se fosse um caju de turno, decisão de turno, certamente o Jacone estaria cheio, o Centenário estaria cheio. E outra, quando eles não iam nos jogos, os demais jogos de campeonato, porque jogos de juventude sempre tem uma média de 5.000, jogos do Caxias uma média de 2.000, é porque estavam em suas residências me ouvindo, é como se estivessem no estádio. Então também tem esse ponto, viu, Cristiano? Ah, bom, aí tá justificado. Muito bom. Tá Muito justificado. Eu só queria retomar essa questão do streaming aí, acho que o Flamengo já se justificou, que vai melhorar, que não sei o que lá, que vai devolver o dinheiro para quem pagou e tudo mais. Agora, é a primeira vez que eu sentei e fui assistir. Pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Uma narração horrorosa. É claro. Uma narração horrorosa, um comentário bem parcial e uma imagem porcaria. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu acho que os clubes têm que pensar o seguinte: quando a maré tá boa, vai que é uma beleza. E quando a maré tiver contra, como é que faz? O que mudou do meio da semana passada para esse final de semana? É aquilo que eu falava, Zé, na semana passada, justamente sobre isso. As pessoas têm uma dificuldade muito grande. Alguém usou o termo da mosquinha, da novidade, eu gostei, é isso. Fui eu que Elas usei. são picadas pela mosquinha da novidade, Cristiano Silva, e acham que é tudo lindo, maravilhoso. E elas têm uma dificuldade muito grande de entender que se dizer que streaming é a transmissão do futuro, não quer dizer que streaming é a transmissão do presente. É futuro. O presente ainda é televisão. Tanto é, e o exemplo ele continua vivo, quantas pessoas viram esse jogo do Flamengo ontem? Deu um monte de erro. Então vamos pegar o da semana passada que deu menos erros, tá? Teve o ponto máximo ali de 2 milhões de pessoas. O jogo do Botafogo, que é um time que tem, olha, não sei nem quantas vezes menos torcida que o Flamengo, mas muito menos na TV aberta, deu 8 milhões. Então deu 8 milhões do Botafogo contra o Flamengo. Por quê? Porque era TV aberta. O streaming, ele tá engatinhando aqui no Brasil.
ver um jogo. Eu transmiti um jogo com o Magno, o Pfeiffer em loco e eu, o Magno, aqui no estúdio, um Grêmio Universidade Católica, o ano passado pela Libertadores, por aquelas transmissões via Facebook. É um inferno. Exato. Trava a toda hora. Bom, primeiro que muitas pessoas relataram, eu não sei bem tecnicamente por quê, que encontraram mais facilidade para ver no celular do que em notebook ou até em Smart TV. Tudo bem, aí é um outro ponto. Agora, trava toda hora, o delay é muito grande. O Rafael Pfeiffer narrava e no início eu falei para ele, olha, ele narrou, apita o árbitro, começa o jogo. O jogo iniciou para mim 20 segundos depois. E depois eu vendo o relato das pessoas que se manifestaram até pela nossa interatividade naquele jogo, elas disseram que para elas o delay chegava a ser de 1 minuto. Que ouvia o Pfeiffer narrando no rádio e 1 minuto depois aparecia imagem. Então, Oliveira, só para dizer assim, ó, o streaming é o futuro, mas ele aqui ainda está engatinhando. O presente ainda é televisão. O futuro começa quando? O futuro começa no presente desde que não sozinho. Desde que não abandone a TV para ficar só no streaming. O que eu quero dizer é o seguinte, certo, ainda não é o futuro, mas quanto tempo levará esse futuro para se realizar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos? Eu não sei, mas eu acho que o futuro na minha TV vai começar quando a imagem ficar boa. É que só para contextualizar, eu acompanhei parte do jogo, claro, estava aqui no plantão e tudo mais, mas devido à polêmica, tudo que estava acontecendo, fui olhar pela internet aqui da rádio, a transmissão foi tranquila. Tipo, eu não tive esses problemas, não, sabe, talvez pela internet, ter pouca gente na redação, poucas pessoas utilizando o serviço, não tive problemas com a geração de imagens, mas tinha esse delay. Tanto que durante a transmissão, o próprio narrador se adaptou de alguma forma a esse atraso, por exemplo, em gerar o replay e tudo mais. Mas aqui, só pra gente trazer aqui a nota, né, então, do time do Flamengo, que agradece aos quase 100 mil torcedores, né, superior a isso, que fizeram um pagamento antecipado do ingresso para ver o jogo na plataforma MyCujo. No entanto, houve uma sobrecarga no sistema e milhares de torcedores que tentaram concluir a operação da compra do jogo no momento do jogo não conseguiram, porque não foi possível atender a enorme demanda que se formou nas horas próximas ao jogo, no que tange as pessoas localizadas no Brasil. E aqui, só para trazer, mesmo com o problema ocorrido, que resultou em uma redução significativa da possível receita para o Flamengo, nosso clube arrecadou pouco mais de R$1 milhão com a venda, mostrando que este é um modelo importante para os clubes brasileiros. Eu não sou... Quer dizer, menos... O MyCujo tem problema de transmissão, meus amigos. O MyCujo, tem problema de transmissão em jogo de interséries, que são apenas as famílias assistindo. Sim, jogo de espanhol, jogo do campeonato. Agora imagina uma transmissão no jogo do Flamengo, que são milhões tentando acessar. Outra situação, esse jogo aí que o Cristiano Oliveira relatou, que estávamos aqui acompanhando, que o Pfeiffer transmitiu lá do Chile, foram 20 segundos de delay do apito inicial, que o Pfeiffer relatou diretamente, em loco, só que o jogo nunca acabou. O Pfeiffer terminou o jogo, a partida encerrou lá, de acordo com o relato do Pfeiffer. Ah, é verdade. A gente aqui, o jogo parou em 32 do segundo tempo e nunca mais terminou. Ainda tá rolando. Eu não sou encantado, nem desencantado com as novidades. Por exemplo, por mim, a televisão seria como antigamente, não dependeria de um controle remoto tão complexo. Antes era só ligar um botão e aparecia imagem. Hoje precisa fazer um curso para fazer funcionar o controle remoto em todas as suas atribuições. Então, nenhuma coisa nem outra. Mas eu me lembro que faz algum tempo a gente dizia assim, um canal no YouTube nunca vai ter a qualidade de imagem de uma televisão. Hoje tem canais no YouTube com qualidade de imagem melhor do que de muitas televisões. Tem. E as TVs agora, o próprio YouTube, tu acessa na TV ali nesse controle psicodélico que tu relatou aí, Juremir. Só que ainda assim, por melhor que seja o canal do YouTube, tem vários, milhões de visualizações, não vai ter, por exemplo, o tamanho de uma Globo. Tu não vai conseguir ter um jogo de Flamengo no YouTube, e olha que é Flamengo, o maior torcedor do Brasil. Tu não vai conseguir ter um jogo de Flamengo do YouTube a mesma audiência que vai ter num jogo de Flamengo na TV aberta. Não vai se for Flamengo, se for Flamengo e River Plate pela final da Libertadores, só nas redes, nas plataformas da internet, vai. Não, o mesmo número que na TV aberta, não. O mesmo número que na TV aberta, não. Tanto é que não conseguiu um jogo que não vale nada do Botafogo, teve 4 vezes mais do que um jogo do Flamengo, que era inédito, componente
da novidade. Porque é muito inicial e o jogo não tinha importância. Eu vi mais pela necessidade, vejo principalmente pela ganância do Flamengo de querer em uma transmissão rapidamente, né, ter um lucro expressivo, quando de fato você deve começar, eu falo, o planejamento, ao meu ver, foi muito precipitado, porque você associar uma plataforma que não está preparada, que já tem problemas relatados, eu falo assim, pelo desespero, queremos o lucro, queremos de qualquer forma lucrar, foi lá e colocou em qualquer plataforma e o torcedor que se virasse, no fim, deu a maior apopeia, que foi uma complicação geral. O problema, Ana, é aquela palavrinha chamada exclusividade. É legal que os clubes vão pro YouTube, cara, é maravilhoso. Eu queria que a dupla Granal também fosse, mas o problema é a palavrinha chamada exclusividade. Por que que a Globo quer tanto exclusividade? Porque é óbvio que a Globo sabe que o streaming é a plataforma do futuro. Então a Globo quer se antecipar, tanto é que a Globo tanto perdeu a audiência, teve que mudar a programação, as pessoas não percebem. A Globo mudou sua programação de sábado à noite, ela inverteu ali o filme com altas horas, porque ela perdia audiência pro Netflix, ou pra Netflix. Ela mudou isso já de alguns anos pra cá, antecipou horários para não perder tanta audiência assim. E agora tem o tal do Globoplay lá e o raio que o paga. É legal que se vá pro YouTube, é legal que se busque outras plataformas, mas não é legal que você atribua o rótulo da exclusividade. Não, agora é só aqui porque o futuro chegou. Não. O futuro vai chegar e precisamos estar preparados para ele. Mas o futuro ainda não chegou. Não dá para abrir mão de TV aberta ou até fechada em nome da exclusividade de plataformas por streaming. Eu acho muito legal o conteúdo e acho que desse ponto o Grêmio até está alguns degraus à frente, pela Grêmio TV lá que tem já um histórico. Conteúdo voltado para redes sociais, para YouTube especialmente, vídeos, os bastidores são muito legais. Agora, não é só isso. O Grêmio não vai deixar de assinar com pay-per-view porque vai querer vender os seus jogos ou transmitir só pela sua TV. Uma coisa é o futuro e a gente tem que se preparar para ele. Outra coisa é abrir mão de televisão. É dizer, a partir de agora não tem mais jogo meu pelo rádio, é só pela televisão. Não. O Flamengo não é queria. Assim. A TV veio depois do rádio, mas o rádio nunca deixou de existir. O Flamengo queria vender os seus jogos para a Globo, só não vendeu porque a Globo não quis pagar o que o Flamengo pediu. E agora está se gabando conseguir R$1 milhão, que é um valor muito menor do que teria na negociação com a Globo. A televisão, nesse futuro, que não sabemos quando começa, ela até poderá ganhar, ela vai ter que pagar muito mais. Será que ela vai conseguir pagar mais e ter rentabilidade? Marcas fortes aí a gente volta. Vai, termina, por favor. Não, eu só ia dizer isso. Marcas fortes como o Flamengo vão tentar explorar o que for mais rentável. Mesmo que isso prejudique outros que não têm marcas tão fortes. O grande problema é que aí a gente volta para o assunto não do streaming, mas da MP do futebol, MP 984. Sim. A TV ela não vai precisar pagar mais desde que, o exemplo que eu usei foi a Band São Paulo, que é uma empresa que tem assim, esse rótulo de ser uma espécie de TV Corinthians, ela pode pegar simplesmente só os jogos do Corinthians e pronto. Então, esse é um risco. A grande questão é o termo exclusividade. O futuro ele vai acontecer e precisamos nos preparar para ele. Mas não dá, de forma nenhuma, para a gente desconsiderar e desligar as televisões, ligar só o YouTube. Não é assim que a coisa vai funcionar. Não agora. Agora a plataforma ganhou, né, gente? Eu acredito que a gente está preparado, Zé Aldo. A gente está preparado. Quem não está preparado são os provedores de internet e também as geradoras, estas plataformas de geração de conteúdo. Eles não estão preparados para formar. Quantos flamenguistas, Magno, quantos flamenguistas veriam o jogo do Flamengo ontem na TV aberta e não puderam ver porque não tem uma internet de qualidade ou não teriam os R$10 para colocar para ver o jogo? Por baixo uns 15 milhões. Agora, esse futuro, eu estimaria que ele começa, de fato, no máximo em 5 anos. E talvez nem chegue a isso, né, professor? Ou 5 anos, talvez tem muita antes. coisa para acontecer ainda, tá né? certo, 5 ao anos mesmo muito tempo, né? É tempo, mas numa escala histórica é nada. Pode ser, assim, professor, pode ser 5 dias se alguém desenvolver um trabalho de qualidade. Não, nós já falamos aqui, a revolução se chama tecnologia 5G.
E até sobre essa questão, né? Quando, por quê? A gente lembra quando foi definido que a Libertadores da América teria alguns confrontos, inclusive os torcedores gremistas reclamaram porque foram muito atingidos nessa realidade, só a transmissão através do Facebook. No início foi um horror, todo mundo reclamou, não vamos assistir, e agora todo mundo que saco, é o Facebook, mas o cara acessa, o cara vai lá, o cara tenta acompanhar e parou aquela ideia de revolta inicial que todo mundo tinha, de fazer um boicote à competição, porque estava sendo então prejudicado através dessas transmissões. O costume também vai... Muita gente, Ana. Se altera muito rápido. Muita gente também redescobriu o rádio nisso aí. Claro. Agora, mas tem muita gente falar de também, passagem, Cristiano. E isso os relatos pra gente chegam. Muita gente que não conseguiu assistir ao Grenal no Facebook, porque travou demais. Eu cheguei a falar de passagem aqui que a plataforma ganhou nessa situação. Porque, bem ou mal, todo mundo tá falando do Dito Cujo, que ninguém conhecia antes, ou muito poucos conheciam. Eu conheci o Cujo. Ele transmite campeonatos até de menos atrativos. É um público bastante nichado. Ele transmitia, por exemplo, o campeonato da Bielorrússia, que era o único que estava acontecendo em meio à pandemia. Tem outro que tinha um país que é ditatorial lá, desses países lá, como era, não era Azerbaijão, enfim, que o presidente, que é um ditador, disse, não, vai tocar, não fecha nada e vão em frente. No Maranhão, nos acompanhando, o professor Eduardo, ele é gaúcho, tá radicado lá, e ele é teu colega de profissão, Juremir, na tua profissão de professor, e ele diz o seguinte: o Guaraná Jesus é a pior coisa que alguém pode tomar na vida. Eu sinto, colega professor Juremir, mas não dá para aguentar dizer. Eu direi ao Eduardo que tem uma coisa pior: Coca-Cola. Tu sabe que tem em vários lugares do Brasil que tem bebidas próprias. No Rio de Janeiro eles têm um negócio chamado Mineirinho. Em Livramento tinha Guaraná Gazapina, eu achava ótimo. E nós tínhamos aqui Lembra da água Lully, professor? Pois é. Jamais tomei uma água tão boa, era uma água gasificada, vinha numas garrafões específicos, olha, muito bom. Antigamente durava semanas com gás. Tinha a seringuinha, Ir a lugares diferentes para comer e beber a mesma coisa não faz nenhum sentido. Pode ser, é um bom raciocínio. Teresópolis nos acompanhando, boa tarde, boa discussão essa. Me parece que o Inter quer jogar por ter a melhor campanha e está precisando mostrar serviço e resultado, está dizendo aqui. Se tivesse ganhado algum campeonato relevante nos últimos 2-3 anos, certamente o interesse no gauchão cairia sensivelmente. Abraço, muito obrigado, Leonardo Teresópolis, por estar nos acompanhando. É por questão geracional. Acho deprimente milícias virtuais de Barcelona, Real Madrid discutindo. Eles levam flauta de quem? Parece até proteção para não sofrerem, tá dizendo aqui o Wagner Saraiva, que é pelo jeito raiz, né? Gosta de campeonato gaúcho, de gauchão, de futebol da dupla Grenal. Aí a gente volta àquele papo da semana passada, né? Uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é aquilo que está acontecendo. O Wagner e todos nós temos todo o direito de sermos contra ou a favor, mas é a realidade. É isso mesmo, nisso eu fecho contigo, Oliveira, tanto em relação ao streaming, quanto a essa uniformização que vai fazer com que a dupla Grenal, por exemplo, dentro de alguns anos, não tenha mais interesse nenhum. O Goga tá dizendo assim, ele é de Eldorado. Gente, e como vão ficar os patrocinadores dos clubes? Eles pagam para aparecer na TV, não? O contrato. Sim, vão pagar menos. O contrato, quando é feito, é com uma expectativa de visibilidade. Com menos audiência, quer dizer, vão pagar menos. A lógica é essa, tá? Eu tenho minha marca lá, Cristiano Oliveira Autopeças, tá? Aí o exemplo que eu disse, o Botafogo tem um jogo em TV aberta com 8 milhões vendo. O Flamengo tem um jogo no streaming com 2 milhões vendo. Eu vou pagar mais para quem? Não, mas eu quero insistir nesse ponto. O jogo do Flamengo foi contra quem? O Volta Redonda? Sim. Não, o Bangu. Não, o do Botafogo também, Julemir. Foi contra ninguém. Não, quer dizer ninguém, foi contra um jogo qualquer de Carioca. Não, mas quando for Flamengo e River Plate, Flamengo e Internacional, vai ter 40 milhões vendo. Não, tudo bem. Quando for Botafogo e Corinthians também. Então. E vai depender muito A comparação vale para os dois. O jogo do Flamengo não valia nada, é verdade, não valia nada. Só que o do Botafogo também não valia. Nem lembro o adversário, Macaé. Mas eu concordo contigo. Neste momento, a televisão tem uma vantagem, que ainda é a facilidade, a eficiência da transmissão, a facilidade de acesso à televisão. A televisão ainda está na frente, por uma série de fatores. Mas a nossa questão é por quanto tempo ela estará na frente.
Eu concordo, nesse ponto a gente fecha. É por isso que eu sou contra ir para o streaming no modo exclusivo. O streaming ele deve ser um complemento, uma preparação para o futuro e não uma exclusividade. E no modo precipitado, com a tecnologia ainda deficiente. Exatamente. É isso. Quarta-feira, por exemplo, é jogo que vale bastante, né? Porque é decisão, então a tendência ao natural seria aumentar profundamente a presença de pessoas acompanhando, mas aí a TV transmite, né? O mando é do Fluminense e a TV transmite. Jogo no Maracanã. Tem recurso rolando, hein? Tem recurso rolando das duas partes. A Ferd quer que a TV transmita e a Globo não quer transmitir. O Felipe de Canoas está dizendo: oi pessoal, um fator que contribui para a disseminação do futebol europeu no Brasil são os videogames que contêm os times e jogadores completos e com nomes reais e imagem. No Brasil não se fecha um acordo com os sindicatos dos jogadores e clubes e os jogos contêm nomes fictícios. Eu acho que ele é do ramo. Não, eles usam fantasy. Inclusive ele disse a mesma coisa que eu falei, tu não prestou atenção. Eu disse exatamente isso. Eu tô dando voz ao ouvinte, a tia eu ouço direto. É que o que o ouvinte se manifesta dizendo assim que é a questão do fantasy, né? Que eles criam os times, mas só que tem nomes assim parecidos e a qualidade de imagem. E até pra gente trazer aqui um dado, não é dado, quem joga sabe, mas também a qualidade e as aptidões dos atletas são atualizadas em tempo real que a liga acontece. Ou seja, se o cara fez um gol, ele ganha uma pontuação, ele melhora de score. Então também associa que a criança tem que acompanhar o jogo, porque ela tem que saber como o jogador está naquela competição para ver se escala ou não. Então tudo isso também dentro dos fantasies, você vai valorizando e vai conseguindo melhorar o seu time. É muita mão, né? O Brasil, muita mão. Lá em casa a gente joga, ganhou, perdeu, pronto, acabou. Os jogos do PES aqui no Brasil, ele tinha que conversar com todos os times e todos os jogadores. O cara que faz o jogo do FIFA, que é da Konami, ele disse: quer saber? Não vale a pena, não vai ter campeonato brasileiro. Ô, Cristianinho, esse aqui eu quero ver tu dizer, isso eu já falei. Esse aqui é o Jorge Caroni. Esse é galo, é pós-moderno. Olha o que ele tá dizendo. Eu sei que sou um dos raros, mas eu não tenho TV aberta e nem fechada. Aqui só internet com streaming. Jorge Caroni. Parabéns, Jorge Caroni. O Cristiano Silva. Pode ser uma realidade, Cristiano Silva é um exemplo, eu digo isso como um elogio. Cristiano Silva é um exemplo da força do local. Ele cultua as tradições gauchescas. Todo ano, os acampamentos farroupilhas mostram a força do local, da proximidade. É uma coisa a considerar. Sabe, eu já expliquei aqui, exatamente isso aí, Juremir. Eu cultuo, gosto da tradição do Rio Grande do Sul, uso bombacha, uso bota, já desfilei em 20 de setembro, e eu não era o cavalo, eu estava em cima do cavalo. Já fiz 2 cavalgadas do litoral. E gosto mesmo, mas eu não gosto daquela coisa, só no 20 de setembro. Eu tenho uma certa restrição com o acampamento farroupilha. Porque eu acho que tem muito gauchinho. Modinha. Exatamente, muito gauchinho, modinha. Exatamente. Tem muito gauchinho, modinha. Então vou te dar um exemplo. Mas tu não queres. Vou dar um exemplo a vocês, Ana, tá rindo? Isso também é uma sensação de pertencimento, Cristiano. Tu quer a melhor época. Comemorar a Revolução Francesa. Ô, Juremir, a melhor época para comprar cavalo e daqui a pouco de barbado e encilhado, que são com os arreios, é logo depois, no mês de outubro. Porque o gauchinho se pelou, não vai ter como pagar a estadia na cabanha. Aí ele pagou 10 mil, ele te vende por 2 mil encilhado, pra se livrar do problema. Ele é o cara mais raiz que eu conheço. Estouramos tudo. Obrigado. Meu gauchão. Beijinho pra ti. Obrigado, professor. Eu falo da Libertadores, então. Valeu. Obrigado, meu padrinho. Obrigado ao Cristiano Oliveira. Obrigado ao Luiz Magno. Amanhã volta também o Carlos Guimarães. Obrigado, Ana. Vem aí notícias. O correspondente Guaíba Badesul com a Fernanda Bagatini. Tchau.